Magnífica segunda-feira, magnífica semana, nós faremos sobre o favor do nosso maravilhoso Jesus. Estão todos bem? Tiveram um fantástico final de semana? Glória a Deus! E, se não foi um fantástico final de semana, vamos buscar o aprendizado para nós sairmos dessa fase não positiva. Iniciamos mais uma semana, graças a Deus, mais uma oportunidade de buscarmos o melhor de Deus através das nossas orações, através do estudo da palavra, através do aprendizado e a prática de tudo que a gente aprende aqui. Porque é no praticar, é na criação e o aperfeiçoamento de bons hábitos que estamos sempre nos capacitando e sempre nos aproximando ainda mais do bom, do perfeito e do agradável do Pai. Continuamos aqui o nosso estudo do livro de Atos, onde, assim como todos os outros livros, está repleto de ensinamento, repleto de princípios, aonde a gente compreende o passado, retém o aprendizado e aplica no hoje para caminharmos rumo à vontade do Pai, exercendo o amor a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo e nos limpando, nos livrando de tudo que não agrada o coração do Senhor. Porque não adianta a gente falar que ama a Deus, que serve ao Senhor e agindo de forma contrária, ou seja, exercendo atos que não agradam ao Pai, não vêm do Senhor. Então, a importância do se abastecer na palavra diariamente nos abre os olhos, multiplica a nossa fé e nos ensina a caminharmos rumo ao reino de forma correta. Então vamos iniciarmos aqui a nossa leitura. Atos capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. A perseguição e a dispersão da igreja naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Lembrando que no capítulo 7 a gente viu o testemunho de Estevão, onde ele deixou claro que não fazia sentido deixar a obedecer a Deus para obedecer aos homens, uma vez que aqueles homens teriam assassinado o Filho de Deus. E com isso, Estevão foi assassinado a pedradas. Bom dia, minha amada Rose. Uma magnífica semana, magnífica segunda-feira, sobre o favor do Senhor para você e toda a sua família. Estou aqui iniciando e relembrando o último capítulo que a gente fez na sexta-feira, que foi o apedrejamento de Estevão, né? Porque ele foi lá ungido pelo Espírito Santo e falou toda a verdade na frente lá dos senhores da lei. E hoje a gente continua dali, né? Então, Saulo estava ali presente, consentindo na morte de Estevão. Depois daquilo, a perseguição e a dispersão da igreja se iniciou. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e de Samaria. Prosseguindo aqui no capítulo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens quanto mulheres e lançava-os na prisão. Saulo era perseguidor dos cristãos, né? E quanto mais Saulo os perseguia, mas as pessoas se afastavam, se mudavam, porque ficaram com medo, né? Naquela cidade só ficou mesmo os apóstolos. O restante tudo foi cada um para um canto do mundo. Filipe em Samaria. Os que haviam sido despertos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia.
espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo em Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha o suborno aí, gente. Ele disse: dê-me também essa autoridade, para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha só como são as coisas, né? Já lá naquela época, já tentavam comprar a benignidade, a positividade que vem de Deus. E Deus dá seu dom àqueles que o coração é puro, é reto, que estão sempre buscando ao Senhor de coração e verdade, que não era o caso do Simão, que estava praticando feitiçaria para iludir as pessoas, né? Com isso deve ter ficado financeiramente bem, e com esse dinheiro queria comprar o Espírito Santo, no caso, né? Ele queria fazer o que os apóstolos faziam, porém foi repreendido, né? Seguindo aqui o versículo 24. Olha a resposta dele pro apóstolo. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos outros povoados samaritanos. A pessoa fala assim: existem males que vêm para o bem. E nesse caso a gente pode raciocinar que é verdade, porque a pregação, depois que Jesus foi para Deus e deixou o seu Espírito Santo, se localizava mais ali em Jerusalém, né? Não se expandiam. Hora ou outra saía alguém de Jerusalém, mas a maior quantidade, assim como todos os apóstolos, se concentravam lá. Então, com aquilo que aconteceu com o Estevão, as pessoas começaram a se dispersar, cada uma para uma cidade diferente, fugindo da perseguição. Saulo era praticamente o algoz, né? Que estava perseguindo todos aqueles que acreditavam em Cristo. E eles foram salvar suas vidas, foram buscar segurança em outras cidades. Com isso,
o evangelho foi proclamado em várias cidades, por onde quer que eles fossem. Então existe de fato males que vêm para o bem, porque se Estevão não tivesse sido morto apedrejado como foi, ninguém tinha saído dali e o evangelho ia continuar sendo pregado só ali. Mas por consequência disso, o evangelho se expandiu e foi pregado por várias outras cidades. – 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. O último versículo a gente estava falando que Pedro e João voltaram para Jerusalém depois de ter puxado a orelha do tal do Simão lá que quis comprar a unção do Espírito Santo com o dinheiro dele, né? Então eles voltaram para Jerusalém e o restante foram pregando o evangelho de cidade em cidade naquele povoado, conforme eles caminhavam. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava a caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem na Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para pararem a carruagem, e então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Aqui no finalzinho, né, fica um despertar para nós. Na nossa atualidade, a gente ouve falar, mas a gente não entende o que é teletransporte. Não sei se você já ouviu falar, mas exatamente foi isso que aconteceu aqui com Filipe. O anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, deu uma ordem a ele, para ele sair dali, né? E enfim, colocou ele no caminho do eunuco, para que ele pregasse o evangelho e batizasse aquele eunuco. E assim ele fez e obedeceu. Quando ele terminou a missão dele, o que ele foi predestinado a fazer, ele foi levado dali para outro lugar. O arrebatamento aqui em questão não foi aquele de Apocalipse, onde nós seremos arrebatados para irmos morarmos no reino com Deus, né? Esse arrebatamento foi mais um teletransporte, aonde ele foi lá, cumpriu o que tinha que ser feito e foi imediatamente tirado de lá e colocado em outro lugar. Então, coisas que a gente ainda não tem acesso hoje, já existia há 2000 anos atrás ou mais.
Quando a gente fala que nada de novo é criado abaixo das nuvens, e sim descoberto, porque o Senhor já criou e encobriu, é basicamente isso que a gente quer dizer. A internet, o carro, né? A gente fala assim, o homem inventou o carro. Mentira, Deus inventou o cavalo primeiro. O homem só foi lá apreciar, desfrutar da imagem e ali teve um enlace. Se ele pode ser veloz, por que eu não posso? Tudo é uma questão de procura e busca. Analisar a natureza, às vezes, traz pra gente insights maravilhosos, onde a gente pode modelar e adaptar aquilo que a gente está vendo à realidade que a gente vive hoje. Mas o homem inventou o avião. Mentira. Deus inventou o pássaro primeiro. Mas o homem inventou o navio. Deus inventou o pato primeiro. Então é uma questão de analisar, canalizar e transformar isso de forma benéfica em nossa vida. Tudo é modelado e adaptável à nossa realidade. E toda a inteligência, toda a sabedoria vem do Senhor. Isso a gente sempre tem que ter a humildade de reconhecer que não importa o que a gente acesse, não importa o que a gente transforme aqui embaixo, tudo é pela autorização, permissão e favor do Pai. Isso se chama humildade. É compreender que nós tudo podemos em Deus que nos fortalece. Vamos à nossa reflexão aqui, aonde a gente tira os princípios e as lições para aplicarmos na nossa vida e seguirmos realizando a vontade do nosso Deus. Lições e princípios de Atos capítulo 8. Evangelização além de Jerusalém. O capítulo mostra a dispersão dos crentes de Jerusalém devido à perseguição, resultando na disseminação do evangelho em outras regiões. Se não houvesse acontecido o apedrejamento de Estevão, o evangelho só ficaria guardadinho ali em Jerusalém. Filipe em Samaria. Filipe vai para Samaria e prega o evangelho, realizando milagres e convertendo muitas pessoas, demonstrando que o poder de Deus não está limitado a um lugar específico. Não é só em Jerusalém, que os milagres acontecem. A gente vê na própria palavra que os milagres acontecem para todos aqueles que crêem, independente do local aonde estão. Receptividade dos samaritanos. Os samaritanos demonstram receptividade ao evangelho, aceitando a mensagem de Filipe e sendo batizados, mostrando que o evangelho é para todos os povos, não apenas para os judeus. O evangelho nasceu lá em Jerusalém, mas ele não é só para os judeus. A gente vê hoje em dia, diz a própria palavra, que no dia que o evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus volta. E isso não está muito longe de acontecer, porque a cada dia mais levantam-se mais e mais pessoas para a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, estejamos atentos. Confronto espiritual. Filipe enfrenta a oposição de Simão, o mágico, que tenta usar o poder do Espírito Santo para benefício próprio, destacando a importância de discernir entre genuíno e falso na obra de Deus. É aquilo que eu sempre abro os olhos aqui, procuro trazer. Existem coisas que a gente enxerga que a gente acha que não é de Deus. E para aqueles que estão conectados à fonte, o coraçãozinho tranca. De alguma forma, o Espírito Santo vai te mostrar que aquela palavra, aquilo que você está assistindo, vendo, ouvindo, não é da parte do Senhor. E com isso você tem o discernimento de se afastar dali, afastar o teu pé do mal. Batismo do eunuco. Filipe encontra um eunuco etíope que está lendo as Escrituras e explica o Evangelho a ele, ressaltando em sua conversão e batismo, mostrando a universalidade da palavra e salvação em Cristo. Resumindo, o 8º capítulo de Atos mostra a expansão do Evangelho além de Jerusalém,
à medida que os crentes são dispersos pela perseguição. Filipe prega o evangelho em Samaria, encontrando receptividade entre os samaritanos e realizando milagres. Ele também enfrenta o confronto espiritual com Simão, o mágico, e conduz o eunuco etíope à fé em Jesus Cristo. Esse capítulo destaca a universalidade do Evangelho e a soberania de Deus na expansão da sua obra, além de enfatizar a importância do discernimento espiritual e da obediência à vontade de Deus. O que a gente tira para a gente guardar no coração e aplicar na nossa vida em si, é a obediência ao Pai, é estar atento aos sinais, à palavra, a tudo que a gente permite, tudo que a gente vai em busca. Eu estava fazendo final de semana, eu me afasto um pouco da internet, mas não tinha como se afastar diante dos últimos acontecimentos. A gente quer informação, a gente quer saber o que está acontecendo lá no Sul. Eu, particularmente, sou assim. Então eu vi várias coisas, vi vários vídeos, e entre eles eu vou até expandir essa pesquisa, porque duas pessoas diferentes passaram a mesma informação. Na semana passada, eu assisti um vídeo lá no canal do YouTube de um rapaz chamado Júnior Lutero. O nome do canal dele é O Documentarista. E ele estava falando que a região do Sul é a região onde tem menos evangélicos, igrejas evangélicas. Enfim, o cristianismo não é muito pregado lá. Dizem, ele disse, um outro padre também falou, que no Sul tem mais, como é que chama isso, meu pai? Religiões do candomblé, da macumba. Não tô julgando ninguém, tá? Não é isso que eu quero dizer, não me entendam mal. Mas lá pro Sul, essas religiões são mais fáceis de encontrar do que na própria Bahia. E que raramente você encontra uma igreja cristã ou com direcionamento ao cristianismo. Isso só intensifica o meu pedido de oração por aquelas pessoas. Nós não sabemos o motivo, mas Papai do Céu sabe do porquê que o cristianismo lá quase não é pregado, quase não se tem cristão, embora quase todos os vídeos que eu assisto a respeito dessa tragédia, tem sempre alguém falando no nome de Deus, tem sempre alguém pedindo ajuda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, enfim. Não sei, de onde veio isso, mas duas pessoas aparentemente confiáveis trouxeram a mesma informação. Então, o que me intensifica é pedir mais oração, a gente interceder mais por aquele povo que agora mais do que nunca precisa de fato da presença do Senhor. Outro fato que eu vi também muito importante, eu achei de forma importante, e meu coração trancou e eu entreguei na mão do Senhor, porque eu não sei todas as coisas, mas Ele sabe. Na época da eleição presidencial, lá em 2022, assim que o atual governo assumiu, apareceu como é que chama esse povo? Eles pregam, a Rose falou que também ouviu, satanistas, é a religião deles, eles servem a Satanás. Então, quando o atual governo assumiu, veio um satanista público falando com toda alegria, com toda satisfação, que eles trabalharam muito, eles fizeram muito trabalhos, eles se uniram com tudo que era negativo, com toda religião que não serve ao Senhor, e foram para as encruzilhadas, foram não sei para onde, fizeram sacrifício, fizeram oferenda, fizeram não sei o que, e conseguiram o que eles queriam, que era o presidente deles. E ele estava muito feliz porque tinha acontecido. Esse vídeo está no YouTube se ele não apagou, tá? Então, praticamente 2 anos se passaram do governo atual ter assumido a liderança do país. E quando foi na sexta-feira ou no sábado, esse satanista veio a público falando que ele era um infiltrado, que ele sempre foi de Deus,
e agora cansou de trabalhar ali no meio daquele satanista e saiu dali. Ele agora era de Cristo, era assumido, enfim. De imediato eu nem acreditei, porque é tanta coisa que a gente vê no dia de hoje, né? Mas enfim, passou. Sabe quando uma coisa não te interessa, você só passa o dedinho e vai embora, segue o baile. Foi o que eu fiz quando eu vi o início do vídeo desse cara. Porque tem coisas que de imediato meu coração fecha e eu sigo minha vida. Mas quando foi ontem, ou no sábado à noite, eu vi outro vídeo desse mesmo ex-satanista pedindo oração dos cristãos porque ele estava sendo perseguido pelos satanistas ao qual ele servia lá naquela época lá que ele falou. E oração a gente não nega, né, gente? Independente de quem for o próximo. Diz a palavra do Senhor que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não sei todas as coisas, mas Papai do Céu sabe. Então, imediatamente eu comecei a interceder que seja feita a justiça e a vontade do Senhor na vida desse rapaz, da mesma forma que eu peço para minha, que seja feita a vontade e a justiça de Deus na minha vida, porque eu não sei todas as coisas. Pode ser um lobo em pele de cordeiro, mas também pode ser uma pessoa arrependida, né? Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e quando ele se arrepende de coração e verdade, Deus perdoa. Quem sou eu para julgar esse menino? O que ele fez lá atrás trancou meu coração. Eu estava conversando com meu esposo ontem, eu cheguei a chorar só de lembrar das palavras que ele usou naquela época, porque foi muito forte. Foi muito forte. Você desejar um mal ao teu próximo em tal escala que pelo vídeo você sente a frequência negativa da pessoa. E só de lembrar eu me emociono, porque não foi uma energia positiva. Você vê 2 anos atrás, praticamente. E ao escutar ele todo arrependido daquele jeito, eu não sei todas as coisas, mas que de fato, Papai do Céu esteja ali e seja feito tudo de acordo com a vontade do Senhor, como tem que ser na vida de nós todos. Mas isso serve para a gente abrir os olhos e ficar atento, porque o inimigo ele está desesperado, o tempo dele está acabando. A gente está vendo os sinais aí. Tá rodando aqui, principalmente no Instagram, as águas vindo cobrar o que é dele de direito, né? Porque nessas orlas, nesses litorais do nosso país, ali recebeu muito aterro para serem construídos prédios, ciclovias, pistas, enfim, o homem foi acabando com a natureza, né? E chega uma hora que a natureza vem reclamar o que é dela. Então a gente está vendo isso aí lá no sul, aqui no Rio, algumas praias também já estão sofrendo isso, né? Eles falam que os próprios bombeiros jogaram um vídeo essa semana falando que teriam ondas de 3 metros para cima, que o banho em algumas praias não era recomendável e nem a prática de esporte por conta das fortes ondas. Então é tipo assim, a gente já está vendo os avisos, né? Aquele que tem discernimento não se aproxima. Aquele que tem discernimento sabe que coisas grandes hão de vir, estão acontecendo, e o inimigo está em desespero, porque mesmo sabendo que ele perde, mesmo sabendo que Jesus, Deus, nunca perdeu uma guerra, ele não desiste, ele continua ali. E o que aconteceu lá no sul, aquela enchente, independente, quanto mais a gente olha, mais a gente vê que a gente sabe que aqui embaixo não acontece nada que não seja da permissão do Senhor. Mas tá ficando complicado compreender por que na época das chuvas foram abertas 5 comportas de barragens. Porque o invadir da água não foi normal, foi de repente. Então, tipo assim, eu não sei de nada, Papai do Céu sabe todas as coisas, mas serve pra gente ficar alerta. Vamos orar, vamos intensificar as orações por aquele povo do sul, não só pelo povo do sul, porque o que aconteceu no sul também aconteceu em vários outros locais do planeta. Como dizia o ex-presidente Bolsonaro, dá um Google e procura saber direitinho, porque as informações estão aí. Nós só precisamos buscar. Quem tem sede de conhecimento não fica parado esperando as coisas acontecerem. Quem tem discernimento busca, porque diz até a própria palavra, nós planejamos, mas a última palavra vem do Senhor.
Mas para você poder fazer a vontade do Senhor, você tem que estar sempre em movimento, sempre buscando. Como dizem Romanos, a gente tem que se atualizar. A gente não pode ficar parado com o ensinamento, com a doutrina, com a informação que a gente recebeu há 5, 10, 15, 20 anos, porque não é mais aplicável nos dias de hoje. Papai do Céu permite a evolução, a inteligência, o prosperar, né, o evoluir da permissão do Pai. Mas se a gente não se mover em direção, a gente fica cauterizado. Como muitas pessoas a gente vê hoje na internet que não tem a compreensão do que é amor ao próximo, reciprocidade, o se doar. Tem pessoas que não compreendem, igual uma senhora estava falando, que se fosse ela, não, na cabeça dela não era concebível pessoas como o Pablo, como o velho da van, ou como outros empresários que já têm a vida ganha, têm dinheiro e não precisam de dinheiro para mais nada. Ela não compreende como é que essas pessoas que não têm obrigação nenhuma de ajudar o próximo, não pega seu dinheiro e não vai viver em paz em outro lugar. Ela não compreende, não faz sentido na concepção dela esse povo gastar tanto dinheiro com os outros. Aí eu digo para você, a pessoa está tão ligada no material, no físico, né, no mamon, que é o dinheiro, que esquece dos princípios da palavra, dos mandamentos do Senhor que precisam ser guardados. Ela é uma pessoa ruim? Não. Na vidinha dela lá, vai ver que essa amada é uma pessoa boa que sempre trabalhou para conquistar as coisinhas na vida dela, mas a falta de expansão de mentalidade, a falta de buscar, acaba cauterizando a mente da pessoa. Na semana passada a gente estava falando aqui do show da Madonna. Eu me coloquei como exemplo que lá na minha juventude, lá na minha adolescência, eu gostava das músicas dela. Eu fui inspirada por aquele filme que ela fez, Quem é essa garota? Eu estava me lembrando disso para contar. No filme, ela era aquela adolescente que não chegava a ser rebelde. A alguns olhos ela era, mas porque ela queria ser livre. Ela respeitava o que ela acreditava. Então, naquela época, eu achei isso fantástico, porque todas as pessoas têm o direito de manifestar o que elas acreditam. No meu ver, ela era uma revolucionária. No filme, aquele personagem me encantou, porque com o passar dos anos, eu continuava ouvindo as musiquinhas dela, sem conhecer a artista por trás do personagem daquele filme que me encantou. Quando eu conheci, eu vi shows dela, falei, opa, peraí. Tudo bem, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nós sermos livres e exercermos o livre-arbítrio, e o meu não bate com isso aí, não. Sabe? Então, são coisas que a gente precisa discernir e a gente precisa conhecer. Sabe, eu sempre vou falar aqui pra vocês que o inimigo, ele não vai atrair a gente com coisa feia. Ele não vai chegar pra você e falar assim, olha, eu quero a tua alma, tá? Então tu vai me servir, mas no final eu vou lascar com a tua vida. Ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai influenciar com produtos alimentícios maravilhosos, com aqueles comerciais de margarina, com aquelas famílias super felizes. Acho que no final da vida vai ser você gastando tudo que você tem para comprar remédio para a doença que eles mesmos causaram. Ele vai te conquistar com músicas. Ontem mesmo eu estava falando aqui no café da manhã com meu esposo a respeito do poder que a música tem. A música, ela vai lá na tua alma. E como que eu provei isso pro meu esposo? Falei, amor, você não lembra do nosso tema? Quando a gente começou, não tem aquela música? A nossa até cuida do meu coração, de uma banda aí, até o pessoal que canta música, já cantou pro mundo, mas hoje nem sei se existe mais, mas enfim, a nossa é Cuida do Meu Coração, ele está em suas mãos. Muito linda a música, qualquer dia desse eu boto meus stories aí pra vocês ouvirem. Então, a música, ela tem um poder sobrenatural, porque ela vai lá na tua alma, fica marcado lá. Pra você ver, minha filha fez 7 anos, vai fazer 9 anos que eu tô com meu esposo e a música tá aqui, é o menor toquezinho lá, eu já tô me lembrando. E pensando nisso, a minha mente, as coisas que eu vejo,
ela é muito rápida. A respeito de música, eu fui forçada a me lembrar que quando eu trabalhava fora, eu tinha a minha vida planejada bonitinho, né? Eu trabalhava a semana toda, como eu trabalhava em mercado, a minha folga era durante a semana, inconcebível folgar sábado e domingo. E no dia da minha folga era para cuidar da minha beleza, faxinar a minha casa, beber, que era certo, e escutar as músicas. E quando eu começava a me alcoolizar e ouvindo aquelas músicas, eu me sentia como essa palavra da moda hoje, né, que veio do inferno com certeza, todo empoderar. Eu senti um empoderamento. Aí eu fui estudar sobre isso aí. Que raio é empoderar? Vamos lá. Empoderar-se nada mais é do que estar cheio de poder. Mas a pergunta é, esse poder está vindo da onde? Na minha época lá atrás, quando eu me alcoolizava e me sentia empoderada, não era de Deus. Porque era um sentimento de luxúria, pecado, egoísmo, vaidade. Ou seja, tudo que não é do Senhor. Então quando a pessoa fala assim, eu estou empoderada, amado, amada, para, respira e busca a fonte do teu empoderamento. Porque hoje eu escuto um louvor, estou lavando louça e as lágrimas estão caindo. Graças a Deus eu erradiquei da minha vida a música secular. Estou falando de mim, cada um faz o que o seu coração pede, ok? Aqui, até minha filha não está treinada, ela ouve uma música secular, ela faz assim, coraçãozinho tranca, acabou. Vamos seguir o nosso caminho. Mas fulano gosta. Deixa fulano. Nossa casa, nosso governo, nossas regras. A casa do vizinho, o governo do vizinho, as regras do vizinho. Nós respeitamos. Nós não praticamos, mas respeitamos. O Papai do Céu deu uma vida para cada um. Então, cada um que busque o seu melhor. Aqui em casa, não. E graças a Deus, depois que a gente abriu os olhos e começou a praticar, é de graça em graça, de bênção em bênção. Então, que fica aqui... Desculpem. Mais um insight. Estejam atentos, principalmente com essas palavrinhas novas que aparecem aí. Quando eu comecei a trabalhar no marketing, era um tal de falar sobre procrastinação. Você procrastina. Ele é um procrastinador. E o que de acho é procrastinação? É uma linda palavra para definir uma pessoa que é preguiçosa. Então, às vezes, você pode simplificar um ensinamento, uma doutrina, usando a palavra que a pessoa entende. Porque quando você entra numa de querer falar difícil, você está omitindo a clareza dos mais humildes, né? Dos que não tem tanto acesso ao estudo quanto você. Então, se você pode falar sobre a preguiça, não fica fantasiando ou explica, gente, procrastinação nada mais é do que preguiça. Como esse tal desse empoderamento. Vai lá estudar. Você vai te abrir a mente. Depois você compartilha aqui com a gente, tá? Porque o empoderamento é o estado que você se permite. Você tá cheio de poder. Você já viu? A pessoa fala assim, poxa, eu tô cheio do Espírito Santo. Ele está empoderado do poder do Espírito Santo. Agora depende da onde tu abre teu coração. Na minha época lá atrás, eu me alcoolizava e ficava empoderada de tudo que não era do Senhor. Então, minha concepção hoje é trazer essa clareza para você. Busque informação, bota lá o que é, dá um Google, o que é empoderamento. E se ficar com dúvida ainda me chama aqui que a gente continua conversando sobre o assunto. O interesse é esclarecer. Então, convido vocês agora para a gente orar, a gente se banhar mais uma vez no Espírito Santo e fazermos a vontade dele no nosso dia, seguirmos os seus ensinamentos, sermos canais de bênção na vida do próximo e para todos aqueles que nos enxergarem, verem a presença do Pai na nossa vida. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão por mais uma semana, mais um dia na Tua presença. Gratidão pelo ótimo final de semana que nós tivemos ao lado da nossa maior riqueza,
é a nossa família que o Senhor nos permitiu construir. Paizinho, que nesta semana a tua bênção, a tua graça, o teu discernimento, a tua prudência esteja sobre nós, nos capacitando, Pai, a cada situação está mais próxima a Ti. Cada situação, problema, desafio que tentar se levantar contra nós esteja eliminado no nome do Teu Filho amado, Pai. Nós somos mais que vencedores segundo a Tua palavra. E é com esse sentimento, é com essa emoção que nós começamos essa magnífica segunda-feira na Tua presença. Pai, eu peço humildemente pelos nossos irmãos do Sul que se levantem, homens e mulheres de Deus, para pregarem o Evangelho para aqueles amados, Pai. Perdão, eu não sei se aquela pesquisa é verdadeira ou não, mas o Senhor sabe. Então que se levantem homens e mulheres de Deus e preguem a palavra e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós somos Teus, Pai. Nós somos nação eleita e temos que ir e levar o Evangelho como diz a sua palavra. Pai, te entrego Israel, não só Israel, assim como todo o nosso Brasil, toda a nossa terra, todo o nosso planeta. Que a tua presença, Pai, o teu direcionamento, o teu discernimento, a tua sabedoria recaia sobre os teus filhos, Pai. Que a cada dia o teu Evangelho vá cada vez mais longe, transformando, edificando e trazendo para a vida aqueles que ainda dormem. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu perdão, Senhor. Nos edifica, nos capacita, nos transforma e direciona a sermos de fato a resposta que a gente tanto busca, que nós sejamos a transformação que a gente espera do outro e que a cada dia nós sintamos no nosso coração que tudo que a gente vem a fazer está sendo aprovado pelo Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Escutem mais uma vez, abram a Bíblia, estudem o capítulo de hoje, chamem o Espírito Santo, peçam clareza e o próprio Espírito Santo vai direcionar você. Compartilha conosco aqui, tá, Dona Rosa? Vou te cobrar o estudo do empoderamento. Amados, sejamos todos luz do sol na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.